Essa é a Coca-Cola do McDonald's. E essa é a Coca-Cola que compramos no supermercado. Já notou alguma diferença entre elas? A Coca-Cola do McDonald's tem um gostinho diferente, mais gelada, mais cheia de bolhas, mais marcante. Mas por quê? Existe uma explicação surpreendente que transforma esse simples refrigerante em uma experiência sensorial única. Uma parceria silenciosa entre duas gigantes, firmada há mais de 60 anos. E o mais curioso, cada detalhe, do transporte ao canudo, foi desenhado para enganar o seu paladar e te fazer acreditar que essa é a melhor Coca-Cola do mundo. O que existe por trás desse sabor tão diferente? Como uma relação comercial virou uma obsessão por excelência? Que tipo de engenharia foi necessária para transformar um refrigerante comum em um ritual quase viciante? Para entender tudo isso, a gente precisa voltar no tempo. A parceria histórica. Para entender por que a Coca-Cola do McDonald's tem um sabor tão diferente e melhor do que qualquer outro lugar, precisamos voltar ao ano de 1955. Foi nesse ano que o Ray Kroc, o homem que transformaria o McDonald's em uma potência global, procurou a Coca-Cola com uma proposta ousada. Ele queria que a gigante das bebidas fosse parceira oficial da rede de fast food que ele estava expandindo agressivamente pelos Estados Unidos. A Coca-Cola aceitou, e assim nasceu uma das alianças comerciais mais bem-sucedidas do século XX. Mas não foi um contrato comum. O que começou como um acordo comercial virou uma parceria estratégica de longo prazo, com um nível de comprometimento incomum, ao ponto de anos depois, o McDonald's se tornar o único cliente da Coca-Cola no mundo com uma divisão interna exclusiva, uma equipe inteira dedicada só para garantir que cada gole de Coca servido sob os arcos dourados tenha sabor e qualidade impecáveis, em qualquer lugar do planeta. O Mac, inclusive, firmou outro acordo que proíbe a Coca-Cola de vender o refrigerante por um preço mais barato para qualquer outra rede de fast food, garantindo assim a vantagem estratégica do McDonald's no sabor e no custo. Esse nível de exclusividade está em todos os detalhes operacionais. Por exemplo, enquanto a maioria das redes recebe o xarope da Coca-Cola em sacos plásticos, o McDonald's recebe em tanques de aço inoxidável, e esse é só um dos pontos. Outras redes até tentaram replicar a experiência, mas esbarram em limitações técnicas, logísticas e contratuais. A padronização extrema e o controle de qualidade da Coca-Cola no McDonald's são incomparáveis, garantindo que a experiência sensorial seja a mesma em São Paulo, em Tóquio ou em Nova York. Essa aliança incrível, forjada há décadas atrás, que sustenta o diferencial da Coca-Cola do McDonald's até hoje. Mas, se a história explica a base dessa diferença, os detalhes técnicos são os verdadeiros responsáveis por transformar o sabor. Quais são, afinal, os segredos por trás dessa Coca-Cola tão especial? Os 6 segredos do sabor diferente. 1. Tanques de aço inoxidável. Tudo começa com o transporte do xarope. Enquanto a maioria das redes de fast food recebe o concentrado de Coca-Cola em sacos plásticos, o McDonald's recebe em tanques de aço inoxidável, e isso faz toda a diferença. O aço protege o xarope da luz, do calor e da exposição ao ar, 3 fatores que aceleram a degradação e afetam diretamente o sabor. Esse cuidado garante que o xarope chegue mais fresco e puro ao restaurante, mantendo o perfil do sabor ideal desde a origem até o copo. 2. Filtragem avançada da água. Muita gente não sabe, mas a base da Coca-Cola é a água, e a qualidade da água varia drasticamente entre as regiões, podendo então interferir no gosto final do refrigerante. Por isso, o McDonald's utiliza um sistema de filtragem padronizado globalmente, garantindo que a água usada para diluir o xarope tem as mesmas características em qualquer lugar do mundo. Isso elimina o terroir da água, ou seja, aquele gostinho de cloro, metal ou minerais que às vezes aparecem em refrigerantes de outras marcas. 3. Pré-resfriamento de tudo. Outro segredo está na temperatura. No McDonald's, tanto o xarope quanto a água já saem refrigerados dos reservatórios. Esse processo começa nos bastidores. Tudo é pré-resfriado e mantido em dutos isolados, que levam os líquidos até a máquina de refrigerante mantendo a temperatura próxima de 0 grau. Isso evita o choque térmico e preserva a carbonatação da bebida, garantindo um refrigerante mais frisante e refrescante. E como o CO2 se mantém estável em temperaturas baixas, o gás não escapa com facilidade, o que evita aquela Coca-Cola choca, sem vida, sabe? 4. Proporção ajustada pensando no gelo. Quando você pede uma Coca-Cola com gelo, está na prática adicionando água ao refrigerante. E para que o sabor não se perca com o derretimento, o McDonald's ajusta a proporção de xarope para a água já pensando nesse fator. Ou seja, a Coca deles é mais concentrada, justamente para que continue saborosa
mesmo após o gelo derreter. Se você for daquelas pessoas meio doidas e pedir sem gelo, vai perceber que o sabor é ainda mais intenso. Isso porque a mistura é calibrada para se manter equilibrada sobre qualquer condição. Ou seja, ela vai ter o mesmo gosto no primeiro gole e no quinto gole. 5. Sistema de refrigeração dedicado. Diferente de outras redes, o McDonald's não depende apenas da máquina de refrigerante para gelar a bebida. Existe um sistema de refrigeração dedicado, com tubulações que conectam diretamente os refrigeradores à fonte de distribuição. Essa estrutura mantém a temperatura estável durante todo o percurso do líquido, sem oscilações que possam prejudicar o sabor ou a textura da Coca. 6. O canudo é parte da experiência. Sim, até o canudo entra na equação. Os canudos do McDonald's são propositalmente mais largos do que os outros do mercado. Essa característica aumenta a área de contato da bebida com a língua, atingindo mais papilas gustativas em cada gole, ou seja, vai mais líquido a cada golada. Pesquisas da Universidade de Oxford mostram que utensílios como colheres, garfos e até canudos influenciam na percepção do sabor, e o McDonald's aplicou esse princípio com maestria. O resultado? Um impacto sensorial mais intenso e imediato, que reforça aquela sensação de a Coca daqui é diferente. Mas o que tudo isso nos mostra afinal? Será que estamos apenas falando de um refrigerante? Ou de uma experiência projetada nos mínimos detalhes para ser perfeita? No fim das contas, o sabor inconfundível da Coca-Cola do McDonald's não é obra do acaso. É o resultado de uma combinação precisa entre ciência, engenharia e estratégia de marca. Desde 1955, a parceria entre as duas gigantes construiu um sistema de excelência que vai muito além do marketing. Tanques de aço, filtragem avançada, temperaturas controladas, proporções calibradas, até canudos pensados para estimular as papilas gustativas. Tudo isso compõe uma verdadeira fórmula do sabor. É por isso que aquele gole gelado de Coca-Cola do McDonald's parece mais encorpado, mais intenso e até mais viciante. Não é mágica, é tecnologia aplicada a cada etapa do processo. Cada detalhe dessa Coca é tratado como uma pequena obra-prima, uma engenharia de sabor desenhada para entregar uma experiência superior, padronizada e inconfundível. A próxima vez que você encostar o copo na boca e sentir o gás subir até o nariz, lembre-se, por trás daquele momento existe uma história de mais de 60 anos, feitas de decisões estratégicas e detalhes que passam despercebidos aos olhos, mas não ao paladar. E agora? Vai tomar a próxima Coca do Mac do mesmo jeito? Ou vai prestar atenção em cada gole como se fosse o primeiro?